Acess Unita, Centro Universitário Tabosa de Almeida. Nesse vídeo a gente vai trabalhar a análise das demais normas constitucionais que falam sobre o meio ambiente. Quando a gente procura na bibliografia, quando a gente procura em artigos e na internet em geral, especialmente nos vídeos, quando se fala em meio ambiente e Constituição, quase todo mundo fala só do artigo 225, tanto seu caput quanto seus parágrafos, que, claro, tem um papel absolutamente central na proteção ambiental. Mas não é só aí que a Constituição fala sobre o meio ambiente. Na verdade, a gente tem um conjunto relativamente grande de normas no texto constitucional que, direto ou indiretamente, falam sobre esse objeto competencial, falam sobre o meio ambiente. E é sobre essa ampliação, ou seja, a presença do meio ambiente de forma transversal na Constituição que eu quero conversar com vocês. Desde os primeiros dispositivos, quando a gente fala lá de direito à vida e direito à saúde, e até o final, de forma indireta e indireta, muitos dispositivos constitucionais tratam de meio ambiente. Portanto, a gente pode afirmar que ela é uma matéria transversal na Constituição. O que é que significa isso? Que toda a Constituição deve ser interpretada a partir dessa visão de que o meio ambiente está presente em praticamente todos os aspectos da atividade humana, inclusive, obviamente, de forma mais forte na atividade econômica. Outra coisa muito importante é que a gente sempre faça a chamada interpretação sistemática da Constituição. O artigo 225 não pode ser lido isoladamente dos demais dispositivos constitucionais e vice-versa. A gente tem que entender como, no texto da Constituição, esses diferentes dispositivos vão interagir para criar a regra jurídica específica que vai ser aplicada nesse caso. Fazendo uma leitura rápida, eu encontrei pelo menos outras 15 outras normas constitucionais, 15 artigos, parágrafos e incisos, que falam de meio ambiente ou que diretamente têm a ver com o tema. Está lá no nosso roteiro de aula digital, especificamente sobre esse tema, sobre o meio ambiente da Constituição de 88, todas essas normas, uma lista, contexto, vale a pena dar uma olhada com calma lá no roteiro de aula digital. Eu separei 3 exemplos para comentar com vocês rapidamente. O artigo 170 da Constituição fala da liberdade de empreender, a liberdade que todos nós temos de criar uma empresa, de poder aproveitar dos recursos naturais, mas de forma equilibrada. Vou ler para vocês o texto do artigo 170 do seu inciso 6º. Diz a Constituição: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 6º, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Ou seja, a Constituição garante a todos a liberdade de empreender, mas prioriza aquelas empresas e aquelas atividades econômicas que consigam trabalhar de forma sustentável. Inclusive, a gente vai ver na legislação que trata especificamente de licitações e contratos, que em alguns casos esse elemento da sustentabilidade, que é obrigatório, vai inclusive ser critério de classificação das empresas. Portanto, hoje proteger o meio ambiente é um bom negócio, porque se não proteger, nem negócio tem. E é isso que eu queria mostrar a vocês, que na Constituição há vários outros dispositivos que de forma direta e explícita falam sobre o meio ambiente. Como a gente vai ver um pouquinho mais à frente de novo, lá no artigo 186. Vou ler para vocês o artigo 186 da Constituição. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Ou seja, se o imóvel rural não utiliza de forma adequada os recursos naturais disponíveis ou ainda não preserva o meio ambiente, ela não está cumprindo sua função social. Qual é a consequência prevista no artigo 184? Possibilidade de desapropriação. Inclusive, que a gente chama de desapropriação-sanção, porque o proprietário só começa a receber depois de 2 anos de apropriação durante 20 anos em título da dívida agrária. É um péssimo negócio. Então, a gente, nesses 2 dispositivos, vê que o meio ambiente condiciona, por exemplo, o uso da propriedade no 186 e a atividade econômica no 170,
como parte da estrutura constitucional, ou seja, é como se fosse um desdobramento, uma aplicação prática do artigo 225 nesses dois dispositivos, mas há vários outros. Não está limitado apenas a esses dois dispositivos constitucionais. Mas em algumas situações isso gera alguns problemas também. Vou mostrar a vocês, ao mesmo tempo, dois dispositivos da Constituição. Trata-se do artigo 22 da Constituição Federal e do artigo 24. O artigo 22 fala da competência privativa da União Federal, ou seja, só a União pode legislar sobre esses temas. E um pouco mais à frente, no artigo 24, a Constituição fala da competência concorrente para legislar da União, Distrito Federal e Estado sobre alguns objetos competenciais. E a gente vai ver que aqui já há uma primeira dificuldade. Vamos ler esses dois dispositivos. Diz a Constituição, artigo 22, compete privativamente a União legislar sobre, inciso 4º, águas, energia informática, telecomunicações e radiodifusão. E eu marquei aqui de forma bem destacada, em negrito, águas. É uma matéria, obviamente, competencial importantíssima para qualquer país do mundo. Para o Brasil não seria diferente. E a gente vê agora o artigo 24. O artigo 22 diz, compete à União de forma privativa legislar sobre águas. O artigo 24 diz, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 6º, florestas, caça, pesca, onde ocorre a pesca, né? Fauna, conservação da natureza, defesa do solo e de recursos naturais. A água não é recurso natural, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Imagine, por exemplo, uma lei estadual sobre o controle de lançamento de dejetos em rios. Isso é controle de poluição? É. As águas não é competência da União Federal? E agora? Qual dessas normas vai estar em vigor? Por isso que a gente vai ver, e nas próximas aulas, e vamos ter uma aula específica sobre competências ambientais, é um dos temas que mais cai na prova da OAB, sobre o que de fato compete a cada um dos entes federados. E como a gente vai conseguir resolver situações como essa. Só tem um caminho, interpretação sistemática, e não apenas da própria Constituição, mas da legislação infraconstitucional, que vai dizer de forma mais precisa qual é o papel de cada ente federado. Mas, de forma resumida, o que eu queria conversar e mostrar a vocês nesse vídeo é que o direito ambiental na Constituição não se limita ao artigo 225. Está espalhado em vários dispositivos constitucionais, até de forma indireta. Porque quando a gente fala lá no artigo 6º do direito à saúde e da promoção da saúde, quando a gente fala no artigo 205 da necessidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado para garantir uma melhor qualidade de vida, se não houver a proteção ambiental, o direito da saúde pode estar sendo lesado, portanto, eu posso acionar aquela pessoa que está violando o meu direito a ter uma saúde integral em virtude de um dano ao meio ambiente. É por isso que é muito importante que a gente leia a Constituição, como eu disse no começo dessa conversa, de forma transversal, entendendo a articulação que há entre todos os seus artigos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Até a próxima. A SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.